Muito boa tarde, Natal, boa tarde, Rio Grande do Norte. Estamos iniciando mais um programa É Por Aí. Como sempre, nós estamos trazendo mais um entrevistado. É alguém que tem virtudes em suas ações e atitudes ao longo da vida. O entrevistado de hoje eu conheço há muitos anos, desde os anos 70 aqui em Natal, e a gente sempre manteve uma boa relação de amizade, porque ele é um cara bacana, é um grande produtor cultural, agitador cultural em alguns momentos, intelectual, artista plástico, escritor. Apresentou já programa de televisão, não sei nem se está apresentando, vou perguntar isso a ele no ar quando a gente começar a entrevista, na TV Câmara. E uma pessoa sempre sintonizada com o que acontece em Natal e que merece o registro para a história de Natal. É o escritor Eduardo Alexandre Garcia. Muito bem-vindo ao programa É Por Aí, bem-vindo à TV Metropolitana, Eduardo Alexandre. Agradeço. Velho Dunga, né? Velho Dunga. Eu que agradeço o convite, fico muito honrado e muito orgulhoso de estar aqui com vocês. Boa tarde aos nossos telespectadores da TV Metropolitana, prazer imenso estar aqui. Ok, agora antes da gente começar a entrevista, Dunga, eu sempre peço licença ao meu entrevistado, porque a gente tem um recadinho aí para passar para os nossos telespectadores. Vamos ao recado, diretor, por gentileza? E o recado é muito simples, é para falar dos 5 restaurantes que tem lá no Ocean Palace Hotel, ali na Via Costeira, pertinho de Ponta Negra, em frente ao Centro de Convenções. Você pode frequentar o Coffee Shop Sunrise, que funciona 24 horas. Também tem o Ocean Grill, que funciona a partir do meio-dia e até às 18 horas. Você tem a Pizzaria La Luna, que funciona com pizzas e outras massas, das 18 horas até as 23 horas. Tem o Sushi Bar lá na beira da praia, que funciona a partir das 20 horas e até meia-noite. E você tem o sensacional Le Soleil, o restaurante mais elegante de Natal, o restaurante francês com pratos maravilhosos da gastronomia francesa. Sem contar que aos sábados você tem sim feijoada 5 estrelas aqui em Natal. É a feijoada do Ocean Palace Hotel, que tem a coordenação do crítico de gastronomia Marcelo Diebe. Tá dado o recado, é por aí. Então voltando agora. Voltamos ao programa Por Aí, depois desse recado maravilhoso aí do Ocean Palace Hotel, que tem 5 restaurantes abertos para frequência do natalense. Se você está em Natal, quer ir para um restaurante bacana, legal, com segurança, estacionamento interno, até manobrista se for necessário, lá no Ocean Palace tem. São 5 alternativas, 5 opções para agradar todo o paladar. Mas voltando para a nossa entrevista de hoje aqui, eu estou com uma satisfação grande em receber o escritor Eduardo Alexandre Garcia. Eduardo Alexandre Garcia, ele não precisa dizer, mas é um intelectual, filho de intelectual, também daqui de Natal, e que acabou de lançar mais um livro. Ele acabou de lançar o Das Lagoas Azuis ao Ponto Negro, que foi lançado, já tem 15 dias? Foi no final de outubro. Final de outubro, então já vai fazer um mês, né? 20 dias que foi lançado. Aliás, foi no final de setembro, já fez um mês. Já fez um mês? Foi dia 28 de setembro, lá no Memorial Câmara Cascudo. Já fez um mês. Bacana. Eu vi o pessoal, inclusive a Camila Cascudo, estava muito empolgada com esse trabalho, com esse livro, elogiou muito esse trabalho. Ô Dunga, como é que anda a sua produção literária? Ou melhor, vamos começar da Galeria do Povo para cá? Você é que sabe. Como é que você despertou para esse negócio de se vincular mais, de dedicar mais tempo às artes? Quando é que despertou isso? No menino ou no adolescente Eduardo Alexandre Garcia? Então, na verdade, a minha vida profissional, eu comecei como jornalista, né? Então eu comecei como revisor de A República e depois eu fui morar em Brasília. E passei a trabalhar no Correio Brasiliense. Certo. E a princípio eu fui trabalhar na composição, que é onde você digita, né, o jornal. O processo antigo do jornal. Isso foi em 1974, o jornal já era digitalizado e eu fui através de papai, que era amigo de Dr. Cid Varela, que era o diretor. Que era um grande escritor, um intelectual daqui do Rio Grande do Norte. E Dr. Cid disse, eu vou lhe levar logo para a redação. Eu disse, olha, Dr. Cid, eu não conheço Brasília ainda, estou chegando agora, eu prefiro ficar num lugar mais... Na retaguarda. Na retaguarda, conhecendo a cidade, conhecendo as pessoas, para poder me dedicar melhor ao jornalismo. Então passei 4 meses na composição e depois fui para a redação do Correio. Né? E enquanto estava na redação do Correio, eu era aluno de Ciências Sociais da Universidade de Brasília, né? Que é uma das melhores universidades do país. Naquela época talvez fosse a melhor, né?
uma universidade que foi criada por Darcy Ribeiro, Universidade de Ponta, né? E no Correio e na universidade. Ainda hoje é uma grande referência, o MPI, inegavelmente. E o Correio Brasiliense também. E o Correio Brasiliense também. Mas era um tempo muito difícil, Cassiano. Era um tempo que nós tínhamos sensores nas portas das redações. Era incrível, era difícil. Era muito difícil mesmo, na época da ditadura militar, né? E aquilo me revoltava muito. E eu me senti muito insatisfeito com aquilo. E senti falta do meu sol, do meu céu de Natal. E resolvi voltar. Aí fui para o Diário de Natal, onde conheci seu irmão Jânio Vital, conheci seu irmão Carlos Neto também. Né? E a família toda, né? E no Diário também comecei a ver que a ditadura também era presente aqui. Não era de uma forma como, por exemplo, nos jornais, na revista de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasil, mas existia uma censura que nos era imposta. Não é? E eu já vinha desde Brasília com a ideia de que, homem, se eu não posso dizer no jornal, eu vou dizer no muro. Então, quando eu cheguei em Natal... Está numa parede, né? Quando eu cheguei em Natal, eu já vinha com a ideia de fazer esse movimento. Então, dei o nome de Galeria do Povo, abandonei o jornalismo e fui me dedicar à cultura com as minhas exposições na Praia dos Artistas. Na Praia dos Artistas, eu lembro bem. Essas exposições, elas Você às vezes me pedia para levar alguma coisa para pendurar lá na parede, de escritos meus. Levei poesia, levei artigo de jornal, foi interessante, era muito bom. Então, a Galeria do Povo, ela não era uma exposição comercial, ela era uma exposição, eu acho que de combate mesmo. De muitos ideais, né? Uma exposição de ideais. A gente, por exemplo, sempre colocava uma faixa de manifestação. Sempre tinha. E era assim, por exemplo, eu nunca fui para o muro e dizer abaixo a ditadura. Não, mas ia sempre reivindicar mais liberdade. Então era o quê? Era por uma democracia verdadeira, por um Brasil feliz, né? Principalmente a bandeira da democracia, você repetia muito. Não, a bandeira da democracia era, todas as exposições, era o logotipo da Galeria do Povo e a bandeira da democracia, que era uma bandeirinha vermelha, como se fosse pichado no muro. Viva a democracia. Um muro no pauzinho da bandeira tinha liberdade é fundamental. Então eram esses dois lemas da Galeria do Povo. Era a liberdade é fundamental e o viva a democracia. Parecia uma coisa ingênua, né? Mas não era. Para aquela época era muito importante dizer isso. Com certeza. Era dizer, como por exemplo tinha numa faixa, né? Ao povo brasileiro o direito de escolher os seus próprios destinos, pela convocação da Assembleia Constituinte. Das eleições gerais. Eleições diretas. Eleições diretas e gerais. Isso tudo nós pedimos, né? E eu acho que foi um movimento vitorioso. E esse movimento ele permaneceu na Praia dos Artistas durante 10 anos. Durante 10 anos. E assim, todos os artistas de Natal, assim, que tinham um pouco mais de amor à liberdade, levavam suas obras para apresentar lá, para mostrar lá, né? Artistas plásticos, escritores, poetas, jornalistas. Eu acho que a Galeria do Povo, ela possibilitou o surgimento de toda uma geração de intelectuais, de artistas que estavam ali no armário, que saíram, porque era muito difícil, Cassiano. Você, por exemplo, como poeta, você tinha que esperar fazer 100 poemas, 80 poemas para poder um livro. Naquela época, se fizesse um, levava para o muro. Na Galeria do Povo, você já fazia seu poema ali na semana e já levava. Você pintava seu quadro e já levava. Você não precisava estar emoldurado, né? A Galeria do Povo, ela tinha uma coisa diferente. Ela unia todas as artes, né? Você não tinha exposição só de fotografia, você tinha fotografia. Você tinha poesia, você tinha artes plásticas, você tinha um artigo de jornal, você tinha a revista pendurada, você tinha um livro pendurado. Até uma matéria, uma reportagem jornalística interessante também se pregava lá. Pegava a página do jornal e pregava. Às vezes a pessoa não era artista, mas era um leitor voraz. Aí recortava o que ele achava interessante e levava para a gente expor. E era sempre muito aberto isso, era com toda a liberdade. Nós nunca censuramos nenhuma matéria, nenhum quadro, na arte de ninguém foi censurado na Galeria. Aí de lá para cá, como é que foi? Aí continuou? Então, de lá para cá, por exemplo, o jornalismo eu continuei, mas
assim de maneira leve. Ainda está apresentando o programa de televisão? Não. O programa de televisão já se acabou, já tem alguns anos. Já? Né? Era o Câmara Cultural na Câmara Cultural na TV Câmara. De Natal. De Natal, TV Câmara de Natal. E nesse programa eu tive a felicidade de entrevistar praticamente todos os grandes artistas de Natal. E era um programa que tinha a maior audiência da TV Câmara, o que muito me honra. Claro, e é uma coisa boa, né? Você está divulgando o que tem de mais puro do sentimento das pessoas através da arte. Mas, retornando à sua pergunta, né? A vida, por exemplo, de jornalista, ela continuou através de publicações esporádicas de artigos. De artigos nos Porque jornais. a questão política nacional sempre me foi uma coisa muito forte. Desde menino que eu via telejornais, o Galo Informa, da Rádio Podia, era muito bom. Via o Repórter Esso, né? Então era muito ligado no jornalismo informativo, né? E isso praticamente moldou a minha personalidade. E a preocupação com a política nacional para mim sempre foi muito forte. Então, continua, né? E continua. Então a minha visão era sempre de fazer um movimento voltado para a política nacional. E conseguiu, né? Eu acho que o movimento da Galeria do Povo ele foi vitorioso em todos os sentidos, porque todas as coisas que, por exemplo, as bandeiras que nós defendemos, elas foram vitoriosas. Todas foram vitoriosas. Todas. Aconteceu tudo na história do país. A anistia, que foi uma das coisas mais importantes. Porque, Cassiano, a gente não lembra, por exemplo, é bom lembrar isso hoje, porque a gente está vivendo um fim de ciclo. Eu acho um fim de era. Esse novo momento brasileiro de pós-ditadura, ele não encerra quando, por exemplo, Figueiredo, que foi o último presidente militar, ele passa a faixa para José Sarney, que assumiu no lugar de Tancredo pelo infelicidade pelo infortúnio da morte primeiro da doença, né? Que foi exatamente no dia, na véspera da posse, que ele foi acometido e passou 40 dias, mas Sarney já tinha assumido e permaneceu. Então, de Sarney até hoje, eu acho que é uma era. A partir de hoje é uma era que eu não sei qual é. Aí vem outra e ninguém sabe o que vai acontecer. Eu digo que é um fim de uma era porque o PT foi um partido hegemônico dessa era. Foi um partido que herdou a luta do povo brasileiro, que já vinha de antes da ditadura, permaneceu na ditadura e continuou até que Lula foi eleito. Né? E eu, que fui criador de partido, o Partido do Povo Brasileiro, no muro da Galeria do Povo, eu dei total apoio à candidatura de Lula. Inclusive, me filiei ao PT, fui candidato a deputado federal. Mas quando chegou em 2005, eu me decepcionei com o que houve. A partir de 2005, ficou claro para a nação brasileira que o PT não era bem um partido democrático, nem um partido da ética que a gente sonhava. Naquele momento, a gente descobriu que o PT tinha rasgado a bandeira da ética. Daí eu saí do partido e me coloquei, eu acho que até numa posição de isolamento. Certo. Né? Me diga uma coisa, aí vamos para a produção literária. A gente encerrou uma era política a partir de agora. A gente não sabe o que vem aí na frente. E a produção literária? Você fez aquele Cantores Cocadas aí? A minha produção literária, ela começa com a produção de poesia. Poesia. Então, tanto a poesia como as artes plásticas na minha vida, elas foram impulsionadas pela Galeria do Povo. Então, como eu era quem montava a Galeria do Povo, eu me sentia na obrigação de toda semana levar pelo menos 3 poesias, ou um artigo, alguma coisa. Alguma coisa para as pessoas verem, visualizarem e saber que aquilo ali comportava também... E alguma coisa de artes plásticas. Né? A pintura, sempre uma pintura abstrata, eu nunca tive facilidade para arte figurativa. Então me dei bem, eu acho que com a arte abstrata e sempre levava meus quadros. Então isso aí ficou uma coisa normal da minha vida, pintar e escrever. Agora, livros, eu comecei em 82... Então, os livros a gente vai contar no próximo bloco, porque agora a gente vai para o intervalo comercial. A conversa está muito boa aqui com o Eduardo Alexandre Garcia, intelectual aqui do Rio Grande do Norte, aqui de Natal, que está com mais um livro editado, que foi lançado agora no final de setembro, começo de outubro. E tem outro livro aqui que a gente vai contar a história desse livro, mas vamos falar sobre os livros, outros livros e esses dois no próximo bloco. Aguarde um instante só, por favor.
Ela tá no quarto, vai lá. Ô, Bia. Para algumas crianças, monstros existem e na maioria dos casos são pessoas conhecidas. Todos contra o abuso infantil. Disque 100 e denuncie. Uma campanha da Assembleia Legislativa. O Detran facilita para você. Aproveite esta oportunidade de quitar todos os seus débitos. Não perca essa chance. Parcele em até 12 vezes. E tem mais, com parcelamento Detran, você pode usar o seu cartão de crédito. Dirija-se hoje mesmo ao Detran mais perto de você e fique com 0 de débito. Detran RN e Governo do Estado. A Natal Rigol abriu uma nova loja na Avenida Jaguarari, no bairro de Lagoa Nova, onde lhe oferece um amplo estacionamento. Uma nova loja que abrimos aqui na Avenida Jaguarari, número 2006. O novo telefone é 3206-4832. Lá você encontra looks masculinos e femininos modernos que atendem todos os tipos de festas, além de fantasias. Com um detalhe, o preço mais acessível da capital. Acredito que o nosso cliente vai gostar desse novo espaço. Natal Rigor, sinônimo de elegância. Voltamos ao programa É Por Aí e hoje a gente está recebendo aqui o escritor intelectual, artista plástico, poeta, Eduardo Alexandre Garcia, e a gente está falando exatamente sobre produção literária, um pouco da história dele, misturando com a produção cultural que ele tem ao longo da sua vida em várias áreas, e evidentemente a gente vai chegar a falar sobre a história de Natal. Ô Eduardo, no bloco anterior você começou a me contar sobre a história dos livros, aí você chegou em 1982 aí a... 1982 foi o primeiro livro, que foi o Batman e Robin. Batman e Robin. Um poema concreto da abstração vivencial. Ele foi escrito com Carlos Gurgel. Era um livro só de poema e era um livro que fazia uma crítica. Grande poeta Carlos Gurgel, eu gosto de Carlos Gurgel. Também gosto. É bacana, eu acho assim, acho que ele tem a poesia no sangue realmente. E passou por momentos de incompreensão, como os grandes poetas passam, mas é um cara... ele tem veia poética, eu gosto. Tem, é uma poesia diferenciada. É uma poesia diferenciada. Bem diferenciada. Então, com Carlos Gurgel, era esse livro, o Batman e Robin, ele era uma crítica exatamente à ditadura, exatamente mostrando também que, por exemplo, aqueles heróis que a gente via nos quadrinhos da nossa infância, eles estavam sendo cooptados exatamente pelos donos do poder para nos massacrar, para nos oprimir. E o Batman e Robin era um grito contra isso, né? Aí depois veio, 10 anos depois, veio o Clip One, que foi um livro de poesia só meu, que é um livro de 72 páginas, mas que, como o Batman e Robin, ele é um poema só. É do começo ao final. 72 páginas, um poema só. E é um poema que segundo Vicente Cereja, ele diz que é como se estivesse no alto da atmosfera terrestre, vendo a história se passando como um todo lá embaixo. E é um poema muito bonito, muito interessante. Ele não é bonito, ele é interessante porque usa uma linguagem muito nova, que é a linguagem da síntese. Então são poemas, são versos curtos, não é? Mas que dizem, encerram verdades profundas. Verdades profundas, perfeito. Aí depois é que veio o Cantões Cocadas, Grande Ponto de João Maranhão, que já é uma antologia poética que conta a história do Grande Ponto, que foi a maior referência de Natal durante 4, 5 décadas, né? E que de repente essa referência sumiu.
Então, eu, de repente, para sobreviver, eu estava dando aulas particulares. Então, eu mantinha um apartamento alugado no Manairama só para dar aulas de reforço aos meninos. E uma vez, eu conversando com um deles, em uma dessas aulas, eu me referi ao Grande Ponto. E o menino me perguntou: o que é o Grande Ponto, professor? E aquilo me chocou. Eu tinha 3 salas de aula, com mesas redondas, e os alunos ficavam, eu saía percorrendo. Né? E tirando, era praticamente matemática, o carro-chefe, né? E matemática é muito fácil de aprender e muito fácil de ensinar. Então, chegava ali, você no instante ensina, treinou 3 vezes 4, manda fazer 3, 4 problemas, vai adiante. Aí saí de mesa em mesa, Cassiano perguntou: você já foi no Grande Ponto? Não, nunca fui no Grande Ponto, professor. Você já ouviu falar no Grande Ponto? Não, nunca ouvi falar. Aquilo para mim foi uma coisa assim que me deixou estarrecido, porque era uma coisa... É como hoje você, por exemplo, falar para alguém aqui em Natal, se a pessoa conhece Ponta Negra, todo mundo conhece Ponta Negra. Conhece Ponta Negra? Naquela época era o Grande Ponto, todo mundo conhecia o Grande Ponto. Aí eu fiquei estranho, como é que em menos de 10 anos se perde a maior referência de uma cidade? Né? Aí veio a ideia de homenagear Djalma Maranhão no 27 de novembro, que está perto agora, né, que é a data natalícia dele. Então fizemos uma homenagem, e iria ser feita uma homenagem na Câmara, e eu resolvi fazer essa antologia para homenageá-lo também. Então reuni crônicas maravilhosas de vários escritores de Natal, falando sobre o Grande Ponto. Foi um livro muito bem aceito, muito bem recebido. Muito bom, eu tenho em casa. E depois nunca mais fiz nada. Aí eu veio... tenho porque eu também estou lá. Também. E agora, depois foi 2002. Agora, só agora que eu retomei com esse... Das Lagoas Azuis ao Ponto Negro, Eduardo Alexandre Garcia. É onde eu acho que eu peguei a minha veia mesmo, que é a de pesquisador. Então, aí história. É um trabalho de pesquisa, não é? Da cidade de Natal, que é a minha praia natal, Cassiano. Eu só me preocupo com Natal. O negócio é alguma Natal. Coisa do Rio Grande do Norte, mas Natal é que é a minha praia. Então, foi um desafio que me foi proposto pelo Sebrae, pelo nosso amigo Zé Camelo, e ele me pediu para fazer crônicas, né, sobre os bairros de Natal, que foi o que resultou esse livro. Tá aqui que tem a capa mesmo do livro, bacana, muito legal, e ele vem com essa outra capa sobreposta aqui, muito bom. Essa orelha, Cassiano, é interessante nesse livro, porque é na orelha que está a tese do livro. Porque e qual é a tese desse livro? A tese desse livro é o que diz que a Kevin lê aí, a epígrafe. A cidade do Natal, fundada no século XVI, nasceu no século XX. Os intermediários são períodos de história guerreira, política ou dorminhoca. Faz de conta que não existiram, fecha aspas aqui, que está aberto lá desde o começo, Câmara Cascudo. Câmara Cascudo. Então eu vou defender nesse livro essa tese de Cascudo. Que Cascudo diz que Natal começa mesmo no princípio do século XX, e é verdade. Então eu defino uma data para esse nascimento de Natal como cidade, esse nascimento urbano. Porque é como ele diz, antes são períodos históricos. São períodos de guerra, mas que não existia cidade. Tanto que quem nos visitava em 1800 e alguma coisa, que chegava aqui, dizia Natal, não Natal. E não havia mesmo. Não havia. Né? Então Natal nasce quando... Porque Cascudo tinha a tese de que Natal nunca foi vila nem povoado, já nasceu cidade. Cidade, mas não é verdade, né? Ela nasceu por decreto. Por decreto ela era cidade. Sim, mas eu estou dizendo assim... Mas urbanamente não é. Não existia, por então, isso não tinha nem vila nem povoado. O que nem era que existia em 1900? Vamos para 1900. Em 1900 nós tínhamos 2 núcleos populacionais. Não era uma cidade. Era o núcleo populacional da Ribeira e o núcleo populacional da Cidade Alta, dividido por um charco, um braço de rio, que invadia onde hoje é a Praça Augusto Severo, ali em frente ao Teatro. E ali era um alagado. E vivia as populações da Ribeira e da Cidade Alta se digladiando, né, vez outra brigando. Eram os Xarias e os canguleiros. Os canguleiros lá de baixo, os Xarias aqui de cima. O canguleiro, porque era peixe de segunda, e o Xaria, que era o peixe de primeira, que eram os mais ricos, os da Cidade Alta. Né?
Mas a Ribeira já vinha crescendo. Então, eu defendo a tese do livro, que é a tese de Cascudo, que Natal nasce quando se faz o aterro da Praça Augusto Severo, que se faz a urbanização dessa praça, e aí Ixarias e Canguleiros passam a viver harmonicamente. E Natal passa a ser uma cidade de fato. É essa a tese. Aí daí vem os bairros, né? Eram 2 bairros somente, no começo dos anos 1900, né? Começo do século XX, e depois é que começam a surgir os bairros. Em 1901 a 1904 é quando se traça o plano urbanístico da Cidade Nova, que seria o 3º bairro. Essa Cidade Nova, esse 3º bairro, era um sonho do nosso primeiro governador republicano, Pedro Velho. E ele tinha aqui, era um líder político da época. Então, quem representava ele na intendência, que era a prefeitura, era o Manuel Joaquim. Joaquim Manuel, sei lá, né? Joaquim Manuel. Joaquim Manuel. De Moura. Era Quincas Joaquim Manuel, Quincas Moura, que é Joaquim Manuel de Moura, que é nome de avenida aqui, né? Lá em Petrópolis. Exatamente, onde ele tinha uma casa no Monte Petrópolis, né? Que é onde está hoje o UOL. Exatamente, o Hospital Universitário Onofre Lopes. Ali era onde havia a casa do governador Alberto Maranhão, que foi ele que realmente, com Quincas Moura, que começaram essa história do 3º bairro. Então eles fizeram um planejamento urbano. Que era um morro porque eram as dunas. Aquilo eram fizeram o planejamento urbano enxadrezado da cidade. Então eles planejaram as ruas e avenidas, né? As avenidas tomariam nomes de presidentes da República e as ruas os nomes de rios. Do Rio Grande do Norte. Que permanecem até hoje. Né? Então, os primeiros presidentes da República estão lá, Hermes da Fonseca, Afonso interessante que Hermes da Fonseca e Afonso Pena, eles ainda não eram presidentes. Não eram. Então, era até Rodrigues Alves. Mas vamos lá, porque foi de era Deodoro, o 6º presidente. Deodoro, Floriano Peixoto, Prudente de Moraes, Campos Salles, Rodrigues Alves. Aí Rodrigues Alves. Aí foi nessa época, para trás, que a Cidade Nova, que é Tirol e Petrópolis, hoje foram planejadas. Aí a avenida... Aí já foi para 1920, já passando um pouco. Foram planejadas avenidas 7 e 8. A 7 se tornou Afonso Pena e a 8 é Hermes da Fonseca. Mas só depois que eles tomaram posse. Só depois que eles tomaram posse. Aí a gente já está falando de um primeiro planejamento urbano de Natal que aconteceu já para 1929 com o Plano Palumbo, né? Mas é dessa época, Cassiano, que também, por exemplo, se faz o planejamento do Alecrim, que também foi enxadrezado e tomaram nomes de Avenida 1, Avenida 2, foram numeradas. Elas não tiveram nomes. Né? Eram números. Depois só em 1930, com o Plano Palumbo, que a prefeitura já pede ao Instituto Histórico que dê nomes. Aí eles sugeriram o nome dos presidentes de província e nomes das tribos indígenas do Rio Grande do Norte. Que aí é o que compõe ali aquela área o que é mais central do bairro do Alecrim. Aí o que é mais interessante, desde 1930 que nós não temos a Avenida 1, Avenida 2, Avenida 3, mas que o povo continua chamando. A Avenida 1 é a da Feira, a Avenida 2 é a Presidente Bandeira, aquela do Camilódromo, a Avenida 3 é das Eletrônicas, a Avenida 4 é a da primeira da Vila Naval ali, a 5, aí a 5 já vem no outro sentido perpendicular, e tem a 6 que é a Interventor Mário Câmara, a 7, a 8, a 9, a 10, território de Babau Galvão. O livro, né? O livro. Aí ele começa com o primeiro bairro que eu coloco é Santos Reis, porque é onde se começa a construção da fortaleza. Aí vem a Cidade Alta, que a Cidade Alta é o berço mesmo de Natal. Porque a fortaleza era só a fortaleza. Era só a fortaleza e só deserta. E só tinha mesmo função militar. O núcleo populacional inicial da cidade é a Cidade Alta, em torno da Praça da Matriz, em torno da Praça Nossa Senhora da Apresentação, que amanhã nós comemoramos. Que hoje é Praça André de Albuquerque. E depois... Amanhã nós comemoramos o dia dela, né, da padroeira de Natal. Da padroeira de Natal, que é Nossa Senhora da Apresentação. E só depois é que, apesar de, por exemplo, ter havido uma povoação muito pequena da Ribeira,
Mas a Ribeira só se torna bairro mesmo, assim, já mais desenvolvido, a partir de 1850 para cá. Porque antes praticamente não existia enquanto núcleo populacional. Porque tinha ali 3 ruas e pronto, 3, 4 ruas. A Ribeira, ela nasce, era a Rua do Rio, que hoje é a Rua Chile, que antes se chamava Rua do Comércio. Rua do Comércio. Mas Rua do Rio, Rio do a Ribeira era... Ribeira por isso, que era Rio. Beira-Rio mesmo. Era só Beira-Rio, não tinha nada. Era a Rua do Rio. Para trás tinha até os charcos ali. Tinha, era cheio de charcos. Cheio de charcos. Né? Onde é o porto hoje, aquilo era charco. Aí nesse livro está essa história todinha. Tá a história. Aí começa por Santos Reis, Cidade Alta, aí a Cidade Nova, que é Petrópolis e Tirol, aí Alecrim, que é o 4º bairro, né? Aí Rocas, aí vem. O Dunga, Eduardo Alexandre, e financiamento para esse trabalho, para essa obra, como é que foi? Olha, esse trabalho, ele foi, para fazer, foi uma encomenda do Sebrae. Certo. Era um projeto... Então, Sebrae Rio Grande do Norte? Rio Grande do Norte. Era um projeto... Essa obra que existe por conta do Sebrae. Existe por conta do Sebrae. O Sebrae que disse, vamos atrás. Mas como houve problemas no meio do caminho, porque era um projeto da Capitania das Artes, certo, que buscou a parceria do Sebrae. E o Sebrae gostou muito do projeto, que era fazer um inventário dos bens imateriais de Natal. Certo. Né? E quando eu comecei a escrever, foi a pedido de Zé Camelo. Zé Camelo queria que fosse crônicas. Crônicas da história dos bairros. Que tivesse uma verdade, encerrasse verdades históricas, mas que fosse assim uma coisa que botasse cada bairro para cima, né? Que elevasse a autoestima. Era isso que ele queria. E quando esse é um trabalho grande que o Sebrae faz, mas o que saiu, vamos conversar daqui a pouquinho. A gente tem que ir para outro intervalo comercial e daqui a pouquinho nós voltamos para continuar essa conversa que está muito boa aqui com o escritor, intelectual, artista plástico, jornalista, poeta também, Eduardo Alexandre Garcia, que alguns amigos de longa data o chamam pelo apelido aí bem carinhoso de Dunga. Aguarde um instante só, já voltamos. Em Mossoró, sua viagem tem o destino certo. Hotel Sabino Palace. Infraestrutura renovada e atendimento personalizado para lhe receber. Nova recepção, apartamentos modernizados, além da renovação do cardápio do Sabinos Restaurante. Hotel Sabino Palace, mais que hospedagem, um parceiro de viagem. Avenida Presidente Dutra 1744, Alto de São Manuel, Mossoró. Fone 84-3323-0800. Apresentadora do programa Sede Criança. Convido vocês para assistir o nosso programa aqui na TV Metropolitana. No nosso programa tem de tudo: turismo, blogueira, arte, cozinha, esporte, um monte de coisa. Você não pode perder aqui na TV Metropolitana às 14 horas todos os sábados. Um beijo, até lá! Perfumaria e limpeza, utilidade do lar. Casa Norte Atacado. Papelaria e higiene, tudo para brincar. Casa Norte Atacado. Estacionamento de graça, facilidade pra pagar. Atacado é só no nome, o varejo tem lá. Casa Norte Atacado. Venha e veja você mesmo. É fácil, fácil de encontrar. Casa Norte Atacado, o varejo mais atacado do mercado. O meu futuro acontece agora. A cada passo construo uma nova história de fazer a diferença por aqui. Alicerce para o justo e certo. Um mundo novo, humano e fraterno, respeitando valores e a tradição. No Neves aprendo a ser.
viver, a conhecer. Aqui aprendo também a fazer, para o futuro acontecer. Colégio das Neves, 85 anos educando com atitude. 3215-7100. Venha curtir um mundo de brincadeiras com a família reunida aqui no Game Station. Temos atrações inéditas como Baby Station, área com escorrego, ateliê de pintura, food trucks e muito mais. Tem também uma missão especial com os Transformers, um super simulador de corrida e o mundo de Jurassic Park e uma máquina cheia de aventura. Ainda temos um espaço exclusivo para comemorar o seu aniversário. Tudo com pagamento em 12 vezes sem juros e estrutura completa para os papais ficarem tranquilos. Game Station, um mundo de diversão. Voltamos ao programa É Por Aí. A conversa é muito boa também no intervalo comercial aqui com o escritor Eduardo Alexandre Garcia. Eduardo Alexandre Garcia estava nos contando a história desse livro aqui. Enfim, aí saiu a história dos bairros de Natal, um pouco da história de Natal nesse livro, com o trabalho do Sebrae aí, Aí, como eu estava dizendo, foi uma parceria de Capitania das Artes com o Sebrae. E o Sebrae, através de Zé Camelo, me pediu para fazer crônicas. Certo. E crônica é um gênero literário bem diferente do que é o texto científico. Claro. E quando os primeiros textos começaram a chegar na Capitania das Artes, eles não gostaram. Porque eu não perdia tempo em fazer as referências que são necessárias ao texto científico. E eu dizia, mas não foi isso que me foi pedido. Me foi pedido crônica, eu estou escrevendo crônica. E houve aí um descompasso que a capitania não aceitou meus textos. Entendeu? Então, esses textos ficaram praticamente perdidos. Né? E eles fizeram um livro com um outro historiador. Porque os meus não eram textos de historiador. Eram textos de um cronista. Crônicas. Crônicas, coisa mais humana. Aí esse livro ele ficou parado durante uns 3 anos, até que minha irmã me pediu para ler. E ela leu e gostou muito e disse, papai gostaria de ter feito um livro desse. Eu vou numa editora, vou para o papai José Alexandre Garcia. José Alexandre Garcia, desculpa, eu troquei o nome. Mas é Odilon também, José Alexandre Odilon Garcia. Por isso, aí minha irmã disse, tem um livro dele que tem Odilon Garcia. Eu fui numa editora e eu vou bancar esse livro. Foi mesmo? Foi, vou bancar o livro. Ela disse, legal. Aí eu fui, levei o livro para Zeca, o Nelo, disse, olha, Zeca, a minha família está disposta a bancar o livro. Aí ele disse, Dunga, é uma boa ideia. Aí eu digo, ótimo. Aí quando o livro estava, eu pedi a ele para me arranjar um editor. E ele chamou... Está aqui, certamente. Adriano de Souza. Adriano de Souza, não está como jornalista. editor, porque também houve problema. Aí Adriano chegou e disse, Dunga, o livro estava com umas 600 e 700 páginas. Aí o que Adriano me sugeriu, Dunga, tire todas as fotos. Aí tirou as fotos, selecionou os textos, e depois dessa seleção dele, eu passei a trabalhar também com adendos, algo que ele, por exemplo, não conhecia, e outras coisas que eu tinha que ele não conhecia daquela seleção que eu tinha feito. E passei a escrever, em 15 dias escrevi o resto dos bairros que eu não tinha feito. Mas como hoje é mais fácil, concluí o livro e está aí pronto. E Zeca, o Sebrae, me ajudou com uma certa quantia, através da aquisição de 100 exemplares do livro, que me ajudou muito em ter ele pronto. Agradeço muito a Zeca, agradeço ao Sebrae, porque sem ele não teria acontecido esse livro. O Sebrae dá um apoio muito grande a tudo que se produz de bom no Rio Grande do Norte, graças a Deus. Ô Dunga, agora vamos falar desse outro projeto aqui, História Clipada Natal, pesquisa e edição Eduardo Alexandre Garcia. Aí eu estou vendo aqui que tem um volume aqui já... Ele é o dobro disso, tá certo? Ele é o dobro disso? Isso aqui seria a primeira parte, assim? Não, ele vai ser um só. Ele vai ser um só? Rapaz, agora, o que é essa História Clipada de Natal? Olha aqui são pesquisas feitas em jornais desde os primórdios da história de Natal até hoje, até 1970. Eu parei em 1970 porque eu tinha que dar um corte. Né? Aí parei em 1970, que é quando começa a duplicação da BR.
Né? Vez ou outra você publica umas fotos antigas, né? Nos seus perfis lá no Facebook. Muitos vão fazer parte desse livro. Desse livro aqui. Né? Então, ele é feito através de artigos, de crônicas, de coisas publicadas pela imprensa, numa linha de tempo para a história de Natal. Então, é uma linha de tempo da história de Natal, onde eu não dou uma palavra. Eu simplesmente trago e publico. Você, na realidade, está coletando, organizando, deixando numa sequência lógica e também cronológica a história de Natal. De Natal. É por isso que chama história clipada. Porque é aquela história que você recorta do jornal e traz. Eu não recorto jornal nenhum, eu recorto o que está na virtualidade. Né? Eu não pego jornal, eu não manuseio jornal. Eu pego jornal fisicamente, você pega o acesso. Eu pego o acesso normalmente da Biblioteca Nacional, que hoje tem um acervo imenso, então você pode pesquisar à vontade ali, você tem material fato. Então eu pego o que me interessa, recorto e lanço no livro na ordem cronológica. E desde a proto-história, que é muito interessante, que ele é um artigo de um pesquisador, que ele diz que os fenícios estiveram aqui no Rio Grande do Norte. E que o rio que sai lá de Extremóis, da Lagoa de Extremóis até aqui, que é o rio Guajiru, ele foi aproveitado pelos fenícios que fizeram um canal para poder entrar com suas naus até a lagoa. Né? Muito interessante isso, pode ser um absurdo, né? Mas não é tanto absurdo. Pode ser que exista gente que considerou isso um absurdo, mas nem tanto. Agora, se você for ver o rio Guajiru direitinho, você vê que ele é largo, é muito largo. É muito largo. Hoje ele é fininho, corre só mas as margens. Mas as margens são bem largas. São largas e parece ser um canal mesmo, é impressionante. Parece feito pelo homem mesmo. Aí eu chego e digo o seguinte, mais modernamente, quem tem história de canal aqui no Rio Grande do Norte são os holandeses. Que eles construíram da Lagoa de Guaraíra para o oceano, que a Lagoa de Guaraíras, ela era muito próxima ao oceano. E os holandeses, eles construíram um canal para entrar com as... Então, eu digo que esse canal, se é um canal, pode ter sido também feito pelos holandeses. Pelos franceses não foram, e pelos vikings, que talvez tenham estado aqui, há quem diga que também está. Então eu vou atrás dessa história e começo com 1499, que é uma história muito interessante. Fonte principal, Biblioteca Nacional. Biblioteca Nacional. Que é quando Américo Vespúcio vem a primeira vez ao Brasil. Que vem ao Rio Grande do Norte, inclusive existe a lenda que ele é um dos fundadores do Apodi, que ele entrou de rio adentro, ninguém sabe se o Rio Mossoró, possivelmente o Rio Mossoró ou o Rio Açu, entrou e foi até o Apodi. E tem histórias de municípios, como de Itaú, que diz que é de 1499 que começa a história deles. Está na história deles lá. E depois Américo Vespúcio insistentemente foi chamado... Também tem o outro rio que está no lado do Ceará, que é o Jaguaribe, né? Que também... Insistentemente foi chamado pelo rei Dom Manuel de Portugal para integrar a expedição, a primeira expedição de reconhecimento. Que essa expedição é muito importante, Cassiano, porque é quando o Américo Vespúcio ele constata que aqui é um continente, um imenso continente que ninguém tinha visto ainda. Então ele disse, olha, é gente diferente, tem uma fauna diferente, tem uma flora diferente, então é um novo continente. E ele descreveu uma cena terrível que aconteceu aqui no Rio Grande do Norte, que foi quando o chantamento do Mar de Touros, quando os índios pegaram dois dos embarcados que vieram à terra, eles mataram esses embarcados e queimaram na fogueira e comeram. Comeram a carne. Para que os embarcados vissem. Essa cena... Vamos para o intervalo comercial, porque eu pensava que isso só acontecia com os índios lá do sertão paraibano, os cariris. Não. Então... Os potiguares eram canibais. Os potiguares eram canibais também? Poxa, aí eu pensava que eram os de lá. Todos eram. Todos eram. Bom, vamos ao intervalo comercial e voltamos a mais um intervalo comercial e voltamos aqui com o Eduardo Alexandre Garcia, até para a gente saber como é que está ainda a produção do livro. Pelo que eu estou vendo aqui, já está a boneca do livro, em termos gráficos, isso aqui chama-se boneca, já está da primeira parte pronta. Evidentemente que
não é simples publicar um livro com essa quantidade de páginas. E eu vou querer saber de Eduardo Alexandre Garcia no próximo bloco, além de detalhes sobre essa história dos canibais potiguares, mas também sobre como viabilizar a edição de uma obra tão importante para a história do Rio Grande do Norte, a história de Natal. Aguarde um instante só e já voltamos. Desde 1993, a Cerâmica do Gato oferece aos seus clientes produto de alta qualidade. A empresa tem imensos galpões, com blocos, lajotas e tijolos a perder de vista. A Cerâmica do Gato acrescenta qualidade à sua construção. Venha ver de perto nossos produtos e agregue mais valor à sua construção. A obra é sua, a cerâmica é do Gato. O melhor das serras potiguares em um só lugar. Em Martins, hospede-se no Hotel Serrano. Conforto e tranquilidade durante toda a sua viagem. Apartamentos aconchegantes com varanda, restaurante com vista para serras e a natureza aos seus pés. Além de área de lazer ampla e salões para eventos. Garantia de bons momentos no clima mais agradável do Rio Grande do Norte. Hotel Serrano de Martins. Rua Coronel Cristalino 118, Centro, Martins. 84-3391-2299. Que tal aproveitar a moda com estilo? Na Exclusiva Acessórios tem um mundo de variedades para você. Bolsas, bijuterias e muitos acessórios. Além de uma grande variedade de maquiagens das melhores marcas. Exclusiva Acessórios. Estilo e elegância para você. Vem pra Exclusiva, vem! Avenida Rio Branco, 525, Cidade Alta, em frente ao Banco do Brasil. Voltamos ao programa É Por Aí. A gente está conversando aqui com o escritor intelectual Eduardo Alexandre Garcia. Já falamos desde a Galeria do Povo, que era lá na Praia dos Artistas dos anos 70, até um pouco da própria história de Eduardo Alexandre Garcia, quando ele foi para Brasília trabalhar em jornal, trabalhou em jornal aqui do Rio Grande do Norte, programa de televisão que apresentou na TV Câmara, e também da sua produção literária, os livros que já editou de poesia, de crônicas, e este livro que acabou de lançar, Das Lagoas Azuis ao Ponto Negro. Eduardo, bem rápido, quem quiser comprar esse livro, faz o quê? Me procura. Lhe procura? Como é que lhe encontra? Pelo Facebook? Pelo Facebook. O perfil Eduardo Alexandre você Garcia. Encontra ele também, está à venda lá no Memorial Câmara Cascudo. Lá no Memorial Câmara Cascudo também tem esse livro aqui. No Instituto Histórico também tem. Também no Instituto Histórico das Lagoas Azuis. É um Ponto Negro, uma história muito interessante sobre a formação da cidade de Natal, os bairros de Natal, as ruas de Natal, as praças de Natal. E tem esse aqui que está... digamos assim, ainda não está no prelo, mas está com a produção praticamente pronta e definida, e isso me chamou a atenção, porque Eduardo Alexandre abriu as portas para patrocinadores privados fazerem um acordo para a edição desse livro através do seu perfil no Facebook, e daí eu ter procurado Eduardo Alexandre Garcia para ele vir aqui ao programa contar como é essa história, e quem sabe assim a gente abrir mais portas para viabilizar a edição desta obra. Mas no bloco anterior a gente não estava nem falando disso, disso a gente ainda vai falar. Como é essa história dos índios canibais, os potiguaras? Bom, vou voltar ao seguinte, a importância de Américo Vespúcio para o Rio Grande do Norte. Certo? Américo Vespúcio, ele vem em 1499, volta para a Europa e a notícia se espalha. Certo. Cabral vem em 1500. Certo. Ele erra a rota. Certo. Ele vinha para onde Américo Vespúcio tinha aportado. Que era mas houve problemas de tempestades e ele foi desviado, foi batendo em Porto Seguro, na Bahia. Certo. Ou seja, ele não acertou a rota. Aí o rei de Portugal, Dom Manuel, ele fez questão que Vespúcio viesse, porque ele era um navegador de ciência. Vespúcio, ele navegava por instrumentos cosmológicos, né? Ele conhecia as estrelas. As estrelas, né? Então, era um navegador de ciência. Então, ele fez questão de ter Américo Vespúcio
esquadra que veio para fazer o reconhecimento do litoral. E ele queria que essa esquadra aportasse no mesmo lugar em que ele estivera antes aqui no Rio Grande do Norte. Então, ele veio contra a vontade, o rei fez muita exigência. Quando chegaram aqui, que chantaram o primeiro marco, que é o Marco de Touros, que a gente conhece como Marco de Touros, né, houve uma cena de canibalismo muito cruel. E essa cena ele relatou no que se chamou Letter, que foi uma carta que ele escreveu a um amigo. E está aqui? Está aí. Está aqui. Tá. Certo. Tá aí a carta. O que interessa é o Rio Grande do Norte. O que interessa é a parte do Rio Grande do Norte. Não está a carta toda, está só a parte que nos interessa. Então, ele narra essa cena de canibalismo, e essa cena de canibalismo é o que chama mais atenção da Europa quando ele volta. Né? Pessoal, tanto que a América do Sul, o primeiro nome que ela recebe é Terra de Canibais. Está lá nos mapas, Terra de Canibais. Né? A América se torna muito importante, essa narração, tanto que o nome das terras passam a ser América. Primeiro, a América do Sul. Ela passa a chamar América. E depois as Américas todas. América Central e América conta de Américo Vespuccio. Por conta de Américo Vespuccio. Douglas, agora, qual é a dificuldade para editar uma obra como essa? Está pesado, hein? Está pesado. Aqui deve ter o quê? Aqui tem quase 400 páginas, um pouco mais. Aí tem 300 e poucas. 300 e poucas páginas, quase 400. Mas eu quero fazer, ele já está com 600 páginas. Ele já está com 600 páginas. Ele lá São 2 volumes, esse aqui seria um volume e tem outro. Não são 2 volumes, quer fazer um só com mais de 600 páginas? Eu quero fazer só um, porque 2 complica. Eu quero fazer só um, mas eu reduzo na diagramação. Entendi. Entendeu? Eu faço uma diagramação onde a gente usa melhor o espaço, porque aí fui eu mesmo que diagramei. Né? Eu pegando um diagramador, ele reduz o espaço. Reduz o espaço. E diminui o número de páginas. E diminui o número de páginas e vai chegar a 600 páginas. Aí esse livro vai me custar em torno de 25 a 30 mil reais para fazer. 30 mil reais para fazer 300 a 500 exemplares, que não é muito. Mas a partir de 300 exemplares ou de 500 exemplares prontos, ele já é uma edição no mundo. E a partir da primeira edição você chega a outras. E eu não tenho pretensão por exemplo, sei lá, esse é um livro para a história. É um livro que daqui a 50 anos ele vai estar aí, daqui a 100 anos. Então vai servir de consulta. Ele vai ter outras edições. E não há edições semelhantes. Não tem. Não há. Esse livro aí... Se bem que eu não conheço tudo, mas até onde ele vai ser um livro que vai ser referencial de qualquer estudante que estuda História do Rio Grande do Norte, estuda História do Natal. Ele vai ser uma referência de fontes que eles chamam primárias. Eu não sou historiador, sou jornalista, mas eles chamam fonte primária, aquela que você vai buscar lá na fonte. O texto mesmo original. O texto mesmo original daquele momento. Daquele momento. E toda a história está aí. Tem 1499, 1500, 1501. Aí ele mostra os mapas, os primeiros mapas, a repartição das terras, 1014, 1614. A história da catedral, que é muito interessante, que é a conclusão dela, 1619, que se encontrou uma pedra na parede, que arrancaram essa pedra da parede da catedral, que hoje está lá no Parque Donival do Monte, naquele monumento de Niemeyer. É uma pedra que garante que a catedral, a antiga catedral, a matriz Nossa Senhora da Apresentação, ela foi concluída em 1619. Está lá em pedra esse registro. Então nós temos 3 coisas que sobraram dos primeiros tempos. É o Marco de Touros, de 1501, a Fortaleza dos Reis Magos, que é concluída em 1628, concluída. Ela foi iniciada em 1598, mais ou menos. 1628. 1628. Porque Natal nasce em 1599, o outro ano já é 1600. Né? Aí 1628, ela foi concluída pelo engenheiro Farias. Eu lembro o nome dele agora. Deu um branco. É a idade. É isso. Aí o outro grande documento em pedra é esse da catedral. Então são essas 3 únicas coisas que ficaram da história,
mais longeva de Natal, porque os o Arco de documentos... Touros, o Forte dos Reis Magos e essa a matriz, pedra, e a pedra que estava na matriz de Nossa Senhora da Conceição. Porque o resto foi queimado pelos holandeses. Né? Os holandeses, quando chegaram em 1633, eles queimaram tudo. Queimaram tudo. Mas os índios reagiram bem a eles, né? Acabaram botando para fora. Não, os índios, essa história dos índios é de 1501, né? Quando essa que você se referiu. Mas quando a esquadra de Mascarenhas Homem, quando vem criar a cidade e construir o forte, a mando do rei Filipe I, Filipe II de Portugal e Espanha, ele vem, Manuel Mascarenhas Homem, ele vem fundar essa cidade para proteger o litoral dos franceses. E os franceses já estavam aqui desde antes de 1575. Tem documento francês, gravuras, que eles mostram os índios e os franceses vivendo harmonicamente e os franceses carregando pau-brasil daqui. Aí, para evitar esse contrabando, que eles chamavam de pau-brasil, é que se cria Natal e se constrói a Fortaleza dos Reis Magos. Ô Dunga, como é que você pensa como é que é o perfil das empresas que você pensa que poderão patrocinar esse livro? Esse trabalho? Você precisa aí de uns 30 mil reais aproximadamente para colocar essa obra. Aí eu pensei em fazer tipo em cotas, né? Por exemplo, de 5 mil, e daria, por exemplo, uma página do livro, seria um comercial. Como, por exemplo, a revista não traz... Uma mensagem da empresa sobre... Eu seria uma contrapartida do próprio livro, para que esse livro possa ser feito livro. Porque enquanto ele não for feito livro, ele não garante a sua memória. Nem garante a memória. É importante que ele fique com memória para a cidade, mesmo que seja em 300 exemplares, em 500 exemplares. Porque a partir desses poucos que surgem, é que a gente vai fazer uma edição maior posteriormente. Pode posteriormente surgir uma segunda edição. Pode. Mas é importante que se ponha o ovo em pé como Colombo fez. Tem que ter o primeiro. Tem que ter o primeiro. Eduardo Alexandre Garcia tem dedicado tempo a pesquisas históricas. O tempo inteiro pesquisando Natal. O tempo inteiro pesquisando Natal. Fotos antigas, textos antigos, história da cidade, das pessoas que fizeram a cidade. É isso que está lhe motivando. E, Cassiano, eu vou dizer uma coisa, é muito prazeroso. Cada coisa que nós encontramos é uma felicidade. Por exemplo, tem um engenheiro que está escrevendo a história da ponte metálica de Igapó. Manuel Negreiros. E ele me pedia, Dunga, pelo amor de Deus, uma foto da ponte aí de construção. Eu achei depois de mais de 5 anos. Mandei para ele. Mais de 5 anos pesquisando para achar essa foto. Mandei, mas, rapaz, você não imagina o prazer. Ele esteve aqui comigo já contou a história de encontrar um negócio desse. Outra que, por exemplo, eu procurava alucinadamente, que era a primeira fábrica de Natal, que era a fábrica de fiação Natal, de Juvino Barreto. Rapaz, olha, achei num bambo, numa felicidade tremenda, num site americano que eu não me lembro mais nem qual é. Já tarde da noite, já cansado, quando eu vejo estar lá a foto. Salvei a foto, mas não salvei o link que... Então a internet tem também essa função boa, né? De facilitar as pesquisas de quem tem interesse. Cassiano, eu não pesquiso em papel. Minha pesquisa é toda em internet. Digital. Toda digital. Eu não guardo papel. Ô, Dunga, a conversa está muito boa, mas chegamos ao final do programa. Lamentavelmente. Olha, parabéns por esse livro. Espero que você consiga os patrocinadores para esse novo livro. Quem quiser participar, pode procurar o perfil do Facebook Eduardo Alexandre Garcia. Muito obrigado, Eduardo Alexandre Garcia, por ter vindo aqui ao programa É Por Aí, a TV Metropolitana. Eu que agradeço. A conversa foi boa, né? Foi boa. Eu que agradeço e desejo que a história de Natal permaneça, não é? Porque a gente só tem essa história quando a gente compartilha. Então, é por isso que eu compartilho tudo que eu tenho, eu sempre compartilho no Facebook, porque sem compartilhar, essa história corre o risco de morrer. E compartilhando é uma forma dela permanecer. Porque outras pessoas também salvam, terão acesso. Né? Salvam e a história permanece. Muito obrigado, Eduardo Alexandre Garcia, e agradecendo a você, a gente agradece também especialmente ao nosso telespectador, a você, telespectador, que nos honra com a sua audiência. Hora também de agradecer ao nosso patrocinador, o Ocean Palace Hotel, que tem 5 restaurantes fantásticos para atender a qualquer gosto do natalês. Vamos ver, veja aí o recadinho que eu tenho aí.
sobre o Ocean Palace Hotel? Por favor, diretor. E o recado é muito simples, é para falar dos 5 restaurantes que tem lá no Ocean Palace Hotel, ali na Via Costeira, pertinho de Ponta Negra, em frente ao Centro de Convenções. Você pode frequentar o Coffee Shop Sunrise, que funciona 24 horas. Também tem o Ocean Grill, que funciona a partir do meio-dia e até às 18 horas. Você tem a Pizzaria La Luna, que funciona com pizzas e outras massas, das 18 horas até as 23 horas. Tem o Sushi Bar lá na beira da praia, que funciona a partir das 20 horas e até meia-noite. E você tem o sensacional Le Soleil, o restaurante mais elegante de Natal, o restaurante francês com pratos maravilhosos da gastronomia francesa. Sem contar que aos sábados você tem sim feijoada 5 estrelas aqui em Natal. É a feijoada do Ocean Palace Hotel, que tem a coordenação do crítico de gastronomia Marcelo Diebe. Tá dado o recado, é por aí. Voltamos só para as despedidas finais e avisar que amanhã nós não estaremos aqui, mas hoje agora nós teremos aí o programa A Tarde é Show e Nani Venâncio lá de São Paulo. Às 19 horas o RB Notícias, também lá da Rede Brasil de Televisão em São Paulo, Hermano Henning, Ney Gonçalves Dias, Camila Schmidt, Fernando Vanucci, estão lá no RB Notícias. Na próxima quinta-feira, 13 horas, Genésio Pitanga e o SOS RN, aqui na TV Metropolitana, a partir das 13 horas. E às 16 horas, mais um programa É Por Aí e a Proteção de Deus. Até lá!